Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer a resolução comentada dos exercícios sobre nemateumintos, também chamados de nematóides. Os nemateumintos, eles são vermes no formato cilíndrico e que na grande maioria são parasitas, ou seja, eles precisam parasitar um hospedeiro para conseguir sobreviver. Devido a esse fato, eles conseguem parasitar muitos humanos, né? Nossa espécie é parasitada por muitos nematóides, quando há as condições para isso. Então, eles causam as famosas verminoses, configurando um grave problema de saúde pública. Bem, para a gente conseguir estudar essas verminoses, assim como outras doenças causadas por outros animais, é interessante que a gente esteja familiarizado com alguns termos. Então, bora lá. O primeiro termo é agente causador da doença. Nada mais é do que o que vai estar causando, parasitando o hospedeiro e assim causando a doença. Quer um exemplo? Na dengue, quem que é o agente causador? É o vírus. O vírus que vai estar lá parasitando o nosso organismo. O segundo termo que eu quero contar para vocês é vetor. O vetor da doença vai ser o veículo que vai transmitir a doença para os hospedeiros. Na dengue, quem que é o vetor? Isso mesmo, é o mosquito Aedes aegypti, que vai estar portando o vírus da dengue e assim transmitindo através da picada para o ser humano. O terceiro termo é hospedeiro. Ah, João, muito fácil. Hospedeiro é quem está com a doença, quem está com parasita. Bem, na verdade, tem o hospedeiro intermediário e o hospedeiro definitivo, beleza? A diferença entre eles é que o definitivo, o agente causador, ele vai conseguir finalizar o seu ciclo de vida lá. Ele precisa do definitivo para conseguir se reproduzir e continuar seu ciclo de vida. Às vezes o humano é intermediário e às vezes é definitivo. Mas bem, continuando, o último termo é profilaxia, beleza? É uma palavrinha um pouquinho difícil, profilaxia, na verdade. Até eu me embananei. Mas ela é bem simples o significado. Nada mais é do que como que eu previno essa doença. Ou seja, no caso da dengue, que é causada por esse vírus que eu falei para você, a gente previne passando repelente, colocando telas na janela, não deixando a água parada para reprodução das larvas, né? Tudo que a gente vê muito nos meios de comunicação. Então, são essas palavras que a gente precisa ter em mente antes de estudar. Bom, mas o problema das medidas de prevenção é que nem sempre elas vão estar atuando na verdadeira causa do problema. Geralmente, essa causa é as condições precárias de saneamento básico que países subdesenvolvidos e em desenvolvimento, como o Brasil, sofrem. Para você ter uma ideia, no Brasil, cerca de 66% das residências somente têm saneamento básico. Ou seja, cerca de 33 milhões de brasileiros não têm acesso à água tratada ou uma rede de esgoto. E isso vai estar ocasionando diversas verminoses, né? Tanto na disseminação e tanto na contaminação também. Então é importante que a gente saiba que as verminoses muitas vezes configuram um problema social, uma negligência do governo em estar atuando no desenvolvimento de estruturas de saneamento básico em várias partes do país. Isso é muito triste, mas a gente tem sempre o poder de mudar através das nossas escolhas políticas, das nossas lutas, para conseguir transformar essa situação e reverter esse quadro que, infelizmente, causa muito prejuízo no Brasil e no mundo. Um outro dado interessante dessa situação é que, por exemplo, em alguns países da África, a morte por verminoses chega a ser 6% do total de todas as mortes do país. Então, para você ver um motivo que seria resolvido tão facilmente, um problema com uma solução
tão em nossas mãos causa tantas mortes. Beleza? Bora estudar e achar ferramentas para transformar a nossa realidade. Mas partindo para a correção dos exercícios agora, o primeiro diz assim: uma pessoa, ela fez um exame para saber se tinha parasita nas fezes, certo? E aí ela descobriu que tinha ovos de ascarilumbricoides, que é o agente causador de uma doença chamada ascaridíase, ok? Esse é o nome científico do animal que a gente conhece como lombriga, beleza? Bom, e aí a questão pede para que a gente aponte qual que é a medida de prevenção para a ascaridíase. Você que está estudando para o vestibular, seria interessante que montasse uma tabela no caderno sobre as principais doenças causadas por nematóide nessa aula, com o agente causador, qual que é a medida de prevenção, beleza? Que às vezes o vestibular gosta de cobrar esses conhecimentos. Na 1, a medida de prevenção para a ascaridíase é B. Lavar bem as mãos e os alimentos antes das refeições. Bom, segundo exercício diz assim, que a elefantíase é uma verminose provocada por um nematóide, correto? E seu principal sintoma é o inchaço de pés e pernas. É uma doença bem complicada, que a perna do hospedeiro fica bem inchada. Essa doença tem como vetor um mosquito que se chama Culex. Beleza? Lembra daquela historinha do vetor, do agente causador? Aí nesse caso, o agente causador vai ser um nematóide. Bem, a resposta para essa questão seria a alternativa A. Na verdade, o que acontece é que o acúmulo desses vermes nos vasos linfáticos impede a reabsorção da linfa que se acumula nos espaços intracelulares. Ok? A linfa, ela é os canais no qual passa um líquido linfático, muitas células de defesa nessa corrente. Bom, mas partindo para a terceira questão, ela diz para você preencher as lacunas, ok? Então, a primeira alternativa diz assim: a Ucheria branquiforte, também denominada vulgarmente como filária, causa no homem causa no homem uma doença chamada elefantíase, que é o nome popular para filariose. Você pode encontrar esse nome no vestibular também. A 2 fala assim, ó. A classe Cestoda é constituída por animais endoparasitas. Endo, sempre dentro, ou seja, parasitas que vão estar atuando dentro do corpo. Existem duas espécies de tênias, a tênia solium, encontrada na carne D, e a tênia saginata, encontrada na carne D. Note que, por exemplo, para a teníase, qual que vai ser a medida de prevenção? Se ela vai ser encontrada na carne, ou não consumindo a carne, ou quando consumir, fazer bem cozida. Cozimento, porque aí a temperatura vai estar matando o agente causador, correto? Então aqui era só um conhecimento bem específico que a questão cobrou. Então seria a Taenia solium respectiva para o boi e a Taenia saginata para o porco. Essas coisas são meio decorebas, às vezes causam um pouquinho de frustração dentro da gente. Mas infelizmente o vestibular ainda cobra essas coisas e a gente precisa decorar. Mas tem várias práticas de memorização que às vezes a gente pode juntos achar que a gente se adapta melhor, né? Cada pessoa tem um jeito diferente de estudar. Bom, pessoal, a quarta questão pedia para que a gente fizesse uma relação entre quais doenças estavam apontando, primeiramente, para os plateumintos e, num segundo momento, para os nemateumintos. Então, olha só, a resposta correta era a letra D, de dado. A hidatidose é uma doença causada por um plateuminto. Ela é uma zoonose, ou seja, está encontrada em muitos cães domésticos, né? E pode sim ser passada por o ser humano. E a enterobiase, que é causada por um nemateuminto. Ela é uma doença
que tem como agente causador o oshiuro, que é um verme que causa um sintoma muito característico, que é uma coceira na região do ânus, principalmente à noite, que é quando as fêmeas desse verme migram para se reproduzir. Beleza, pessoal? Essa foi a resolução comentada sobre a aula dos nemateumintos. Espero que vocês tenham aprendido, gostado. Então, mandem as suas dúvidas para que a gente possa conversar mais. E bons estudos! Até breve!